Amém? Estamos na presença de um Deus bom, um Deus de vitória, um Deus que tem prazer em conceder vitória para o seu povo nesta noite. Quero te dizer que você está no lugar certo, nós estamos no lugar certo, onde que é a casa do Senhor, que é aqui que nós encontramos forças para estar lutando contra as forças do mal, lutando para estar firme. É aqui que nós buscamos forças para estar vencendo as dificuldades que vêm sobre as nossas vidas. Então quero te dizer, nós estamos no lugar certo. Estou muito grato por estar trazendo a palavra de Deus aqui nessa noite. E eu convido os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, porque Ele é o merecedor. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos acharam, amém? Amém. Diz assim: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, lhes recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Os irmãos podemos tomar vossos assentos, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, estarei trazendo uma mensagem rápida, mas uma mensagem bastante objetiva, uma mensagem, creio eu, que Deus vai falar bastante no teu coração. Irmãos, sabemos que Paulo, ele era um homem pregador da palavra de Deus, um homem que fundou muitas igrejas. O apóstolo Paulo era um homem ensinador, e por causa disso ele sofreu muitas perseguições pelos grupos religiosos daquela época. O grupo religioso, por causa da vida de Paulo, por Paulo ser um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo ele começa a sofrer perseguições por causa da palavra do Senhor. E a Bíblia nos mostra que em Atos capítulo 21, Paulo ele chega à cidade de Jerusalém e Paulo é preso no templo. Aí Paulo ele tem uma série de peregrinações para ser julgado. Paulo ele comparece perante o Sinédrio, Paulo ele comparece perante o tribunal do governador Félix, Paulo ele comparece perante Festo, e Paulo também ele comparece perante a Agripa, até que finalmente Paulo ele é mandado para a Itália para ser julgado. E no mesmo capítulo 27, meus amados irmãos, no mesmo capítulo, Paulo ele indo para ser julgado a Roma, Paulo ele é mandado de navio para Roma, para a Itália, e Paulo nesse trajetório, Paulo ele sofre um grande naufrágio, uma grande tempestade na sua vida. Paulo ele sofre um grande naufrágio ali no mar Adriático. E eu fui pesquisar sobre este mar Adriático, e eu pesquisando achei que no calor a água chegava aos 20 graus de temperatura, e no frio a água não passava de 2 graus. E Paulo indo para aquele caminho, Paulo ele começa a sofrer um grande naufrágio, uma grande tempestade se levanta na vida de Paulo ali junto com aqueles homens que estavam com ele preso. E quantas das vezes na nossa caminhada, na nossa trajetória de crente, de cristão, servindo a Deus, adorando ao Senhor, trabalhando na casa do Senhor, muitas das vezes as tempestades se levantam, as tempestades vêm ao encontro à nossa vida, mas ali Paulo ele não desanimou, Paulo ele não ficou abatido. A palavra de Deus nos diz que em Atos 27, versículo 20, diz assim: e não aparecendo havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós
uma não pequena tempestade fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Quantas das vezes, meus amados irmãos, na nossa trajetória, nós nos encontramos assim, a tempestade vem e muitas das vezes nós achamos que não tem mais esperança, que não tem mais solução para a nossa vida, que não tem mais solução para a nossa dificuldade, mas eu quero te dizer que nós estamos na presença de um Deus poderoso. Aleluia! Mas Paulo, ali em meio àquilo tudo, uma tempestade violenta, Paulo, ele tinha a promessa de Deus. Paulo, ele tinha uma promessa da parte de Deus. Paulo, ele tinha uma promessa como cada um de nós que estamos aqui nessa noite temos. Se tu tem promessa de Deus, irmãos, pode levantar a tempestade, pode levantar o que for, Deus, ele vai cumprir a promessa na sua vida. Eu não sei qual é a promessa que Deus te deu, mas eu creio naquela promessa que diz em Atos 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia! E Paulo, ele tinha uma promessa da parte de Deus. No versículo de número 22, diz Paulo: agora vos já demonstro que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas só o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Aleluia! Em meio às aflições, Paulo, ele recebe uma promessa de Deus. Os irmãos podem ler mais profundamente em casa, Atos capítulo de número 27, mas vamos ver que Paulo, ele não estava sozinho. Paulo, ele tinha com ele mais 276 almas, e em meio àquela tempestade, Paulo estava ainda abençoando a vida daqueles irmãos, daquelas outras pessoas. E Deus, ele faz uma promessa para Paulo: Paulo, em meio a essa tempestade você não vai morrer. Paulo, em meio a essa tempestade você não vai naufragar. Eu quero te dizer para isso nessa noite. Talvez você entrou aqui por essas portas sofrendo uma tempestade, sofrendo aflições. Eu quero te dizer que Deus manda te dizer: você não irá morrer, você não irá apagar, você não irá sofrer, porque Deus, ele está contigo como esteve com Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo vem dizendo, e Deus diz para Paulo: não temas, importas que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu, todos navegam contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, foi Deus que mandou, Deus que permitiu Paulo ir até Roma para ser julgado. Se Deus permitiu, não adianta levantar tempestade na vida do servo de Deus. Se Deus prometeu, se Deus falou que você vai chegar, você vai chegar. Paulo, ele tinha que chegar a Roma. Paulo, ele tinha que chegar até César para ser julgado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Paulo, em meio àquela tempestade, em meio àquele naufrágio, os irmãos dele, no capítulo 27, os irmãos vão entender melhor. Paulo, ele sofre aquela tempestade, o navio é jogado de um lado para o outro, até que Paulo, ele chega vivo com todos à ilha de Malta. Paulo, ele chega à ilha de Malta, e a Bíblia nos diz que, havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vem dizendo no versículo de número 2, do capítulo 28, e os bárbaros usaram conosco não de pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E ali eu fui pesquisar na Bíblia quem eram os bárbaros. Quando nós lemos capítulo de Atos capítulo de número 28, nós vamos ver aqui que a Bíblia vem dizendo que os bárbaros usaram com Paulo e com aqueles que estavam com ele de grande humanidade. E eu pensava que os bárbaros eram aqueles homens cruéis, aqueles homens violentos, aqueles homens fraudulentos que gostavam de matar, mas não. Eu fui pesquisar, falei: meu Deus, como é que
ajudar servo de Deus. Mas eu fui ali ver o significado da palavra bárbaro. A palavra bárbaro provém do grego antigo, que quer dizer babibapok, que significa não grego, era como os gregos designavam os estrangeiros, as pessoas que não eram gregas, aqueles povos cuja língua materna não era a língua grega. E eles fizeram uma grande fogueira para Paulo e os que estavam com ele. E tudo que Paulo precisava naquele momento era estar perto do fogo para não morrer. Mas diácono Paulo César, o que você quer me dizer? O que você quer falar com essa tua palavra? O que isso tem a ver para a minha vida? O que isso tem a ver para o meu contexto de vida? A Bíblia diz que quando Paulo ele sai do naufrágio, Paulo com o barco todo arrebentado ali, não tinha mais como o barco navegar, Paulo foi obrigado, junto com seus companheiros de prisão, a pular no mar. E o mar, como eu falei para os irmãos, no calor a água chegava a 20 graus de temperatura, e no frio, a época que Paulo sofreu o naufrágio estava na época do frio, e Paulo, quando ele se cai na água ali junto com seus companheiros, a água estava a 2 graus. Poderia dar aquele choque térmico na vida deles, eles poderiam morrer de hipotermia. Mas quando Paulo ele chega na ilha de Malta, como nós lemos, Deus ele prepara todas as coisas para o seu servo. Ele diz que, a Bíblia diz que os bárbaros, como eu falei para os irmãos, eram povos de outras línguas que não falavam a língua grega, e Deus prepara aqueles homens e prepara uma fogueira para Paulo e seus companheiros, e Paulo precisava estar perto do fogo. Mas diácono Paulo César, o que isso tem a ver para a minha vida? O que isso tem a ver? O que tu está falando? Eu ainda não entendi. Mas eu quero te explicar nessa noite. Assim como Paulo precisava estar perto do fogo, assim como Paulo precisava estar perto daquela fogueira para aquecer o seu corpo, assim somos nós. Nós precisamos estar perto do fogo do Espírito Santo para que a vitória seja alcançada na nossa vida. Irmão, nós precisamos estar perto do fogo, nós precisamos estar perto da fogueira, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Senhor Jesus. Nós precisamos estar perto do fogo, que é a casa do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, sem a casa de Deus, sem Jesus, não há vitória para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Paulo ele precisou daquele fogo, nós precisamos do fogo do Espírito Santo em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos dá vida, e o fogo ele representa, é uma simbolização de Deus. Deus, quando vai falar com Moisés, ele fala através do fogo da sarça ardente. Então o Espírito Santo ele representa o fogo para a nossa vida. O Espírito Santo ele representa o fogo que nos aquece para que nós venhamos estar na presença do Senhor. E Paulo ele precisava do fogo para não morrer, como nós precisamos do fogo do Espírito Santo para que nós venhamos ter vida. E é nessa noite, é esse fogo, irmãos, que nós temos, que é a casa do Senhor, que nos conduz à vitória. É o fogo do Espírito Santo que faz nós nos batalharmos, termos fé para conquistar os nossos objetivos. Talvez nessa noite você tenha entrado por essas portas e falado: como o fogo tem se apagado na minha vida por causa das lutas que eu tenho enfrentado. Mas faça como o apóstolo Paulo. Paulo mesmo em meio àquela tempestade, a tempestade não pode matar Paulo, a tempestade não pode parar a vida de Paulo, a tempestade não pode fazer com que Paulo desistisse da sua caminhada. E quantas das vezes as dificuldades vêm sobre as nossas vidas e nós pensamos em desistir e parar. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida nessa noite. É através do fogo do Espírito Santo em nossas vidas que nós vamos alcançar a nossa vitória. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor nessa noite. Glórias ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Xandalabachunde calabachunde cantalabachai. Oh, ramachunde calabachunde calabandaçou. Irmão, apresentando o Espírito Santo aqui na nossa
nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus nessa noite, irmão. Irmão, não desista. Não desista. Nós temos visto o que Deus tem feito na vida de algumas irmãs aqui. Eu parei para pensar e vi, Senhor, como o Senhor tem dado vitória a algumas irmãs ali. Irmãs que têm passado dificuldade, Deus. Irmãs, ó Deus, que têm enfrentado problemas, lutas. Mas tem irmãs aqui que servem de paradigma para a nossa vida. Irmãs que enfrentaram dificuldade, mas manteve o fogo do Espírito Santo aceso e receberam a sua vitória. Irmãs, essas coisas que nós temos que começar a observar na casa do Senhor. Essas coisas que nós temos que começar a observar, quanto que Deus tem dado vitória para o povo e nós estamos passando desapercebido porque nós não temos deixado, mas que o Espírito Santo, o fogo de Deus acenda sobre a nossa vida. Irmão, nós com o fogo apagado, nós não conseguimos enxergar mais nada. E nessa noite Deus quer que nós sejamos acesos pelo Espírito Santo de Deus. Nessa noite Deus quer que o fogo que há em nós se acenda de novo, para que nós possamos alcançar as nossas vitórias. Louvado seja o nome do Senhor. Anda cachum de calabancho, amanda show de calabandá, rinde show de cachum, amanda show de canto, rinde calabandá. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, terça-feira eu fui para casa meditando naquela palavra que o pastor pregou, meditando naquilo que o pastor falou, e nós precisamos despertar para a vida espiritual. Irmão, Deus ele não quer que nós venhamos só ter vitória na área material. Deus ele quer que nós despertamos para a área espiritual nessa noite. E através da área espiritual, a Bíblia diz que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas lhe será acrescentada. Irmãos, precisamos é disso, de buscar. Às vezes os irmãos, o pastor fala que nós temos que buscar, adorar, trabalhar na casa do Senhor. Às vezes nós pensamos que o pastor está falando coisas só para nós estarmos na presença de Deus trabalhando na igreja. Quantas das vezes eu já pensei assim, mas nós vemos, irmãos, quando ele fala para o nosso bem. Nós vemos aí, desculpe estar falando o nome da obreira Ana, nós vemos essa serva de Deus trabalhando incessantemente na casa do Senhor, fazendo, seja lá para quem for, seja o pastor. Outro dia eu precisei de ajuda, ela se dispôs a me ajudar, a trabalhar junto comigo, e nós vemos Deus agindo na vida dessa serva de Deus. Nós vemos Deus operando na vida da serva de Deus. E nós temos que começar, irmãos, a trabalhar, porque não há vitória sem trabalho. Muitas das vezes nós queremos a vitória de braços cruzados, parados, esperando em casa Deus agir. Não, a partir de hoje, que nós possamos mudar o nosso comportamento. Se nós queremos vitória, nós precisamos mudar o nosso comportamento. Se nós queremos conquistar algo, nós precisamos mudar o nosso comportamento. Precisamos trabalhar para o Senhor. Precisamos que o fogo do Espírito Santo esteja aceso na nossa vida. Assim como Paulo precisou do fogo, daquela fogueira para se aquecer, nós precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Irmãos, essa palavra que eu deixo para os irmãos, essa palavra que eu quero, em nome de Jesus, como entrou no meu coração, que essa palavra venha entrar no coração dos irmãos, que esta palavra, irmãos, seja uma palavra de meditação, que não há vitória sem estar na presença de Deus, não há vitória sem estar trabalhando para o Senhor, não há vitória sem estar buscando ao Senhor. Então que essa palavra venha fazer morada no coração dos irmãos, e que o Senhor, e que o Espírito Santo de Deus, através da sua busca, através das suas orações, através da sua dedicação a Deus, venha derramar a bênção dele sobre as nossas vidas, que a sua cada vez seja inundada, que a sua cada vez receber vitória da parte do Senhor Jesus, que a sua casa, o Espírito Santo venha se fazer presente, que o Espírito Santo de Deus venha se fazer presente na tua casa, te concedendo vitória para a honra e glória do nome de Jesus essa noite.
Então, irmãos, receba essa vitória, creia nas promessas do Senhor, creia na vitória que vem da parte de Deus. Não importa se está demorando, como a Andrea Ana falou, tudo é no tempo de Deus, tudo tem o seu tempo, e o tempo de Deus vai chegar para a minha vida e para a sua vida. Basta somente você esperar e acreditar nas promessas do Senhor. Não saia da presença de Deus, não podemos sair e largar a Jesus, mas creia que Deus, Ele é poderoso para nos abençoar. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?